Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Continuamos o livro Entre a Terra e o Céu, que está ficando cada vez mais emocionante, mais interessante. Já vimos tantas coisas nessa obra que você vê aí as capas, que você pode encontrar este livro na sua prateleira, na sua biblioteca. Talvez você tenha alguma dessas capas lá e você tem um livro fácil. Então, aproveite, pega o livro que nós vamos continuar. Temos visto nos últimos capítulos a importância da mente, como a mente marca o que é o espírito depois da morte, mas também durante a vida física. E agora, o capítulo 13º, que vamos começar hoje, vai falar sobre isso. O título dele é Análise Mental. Vamos então? André Luiz nos conta, olha, o relógio terrestre marcava 00:03. Isso era 1:45 da madrugada, quando voltamos ao singelo domicílio de Antonina. A casinha dormia calma. Agachado a um canto, o velho Leonardo, aquele espírito que estava acompanhando o desenrolar da vida naquela família, se mantinha na sala, pensando. Nós então adensamos nossa forma, diz André, nos tornamos mais densos para que ele nos visse. E reconhecendo-nos, ele se ergueu e começou a gritar: "Ajudem-me, por amor de Deus! Estou preso! Estou preso!" Clarencio, bondoso, convidou-o a se sentar na poltrona simples e induziu-o, encorajou-o à oração. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que ele havia feito no mundo, acreditando que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, realizou comovente súplica, pedindo a providência e implorando proteção e segurança para quem se mostrava tão desorientado e tão infeliz. Emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara, resignado, conformado. Logo após a oração, Clarencio começou a aplicar forças magnéticas no centro cerebral. O paciente, que é o Leonardo, revelou-se mais intensamente abatido. A cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Olhando para nós de modo significativo, Clarencio ponderou: esta corrente de força, devidamente estimulada no passe magnético, vai arrancá-lo desta sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então, depois que ele sair da amnésia, sondar o seu íntimo com mais segurança. Ajudado, amparado por nossos recursos, a memória dele vai regredir no tempo, nos informando quanto à causa que o mantém junto da neta e nos aclarando ainda sobre prováveis ligações que vão nos conduzir à chave do socorro a benefício dele mesmo. Mas Hilário perguntou: este retrocesso das recordações poderá verificar-se assim de improviso? Agora, com o passe? E o instrutor respondeu: sem dúvida. A memória pode ser comparada a uma placa sensível que, ao poder da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, em um corpo específico, é uma adição, é uma soma de experiências conservada em prodigioso arquivo de imagens, que vão se superpondo umas às outras, jamais se confundindo. Em obras de assistência, como esta que desejamos movimentar, é necessário recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só
para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nós queremos socorrer, como também para abrir, descerrar os compartimentos, os escaninhos da mente, nas fibras mais ocultas, nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e as feridas que a gente não vê, mas estão lá. E então Hilário ia comentar, quer dizer então que... E o ministro, antes que ele terminasse, lhe disse: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções, sofrer intromissões para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana vai evoluir, vai se desenvolver em cirurgias psíquicas, tanto quanto hoje vai avançando em técnicas operatórias, com vistas às necessidades da carne. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Hilário arregalou os olhos espantado, feliz, e exclamou em voz quase gritante: "Ah, Freud! Como você viu a verdade! Como você tinha razão!" O orientador fixou-o paternalmente e acrescentou: "Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como uma luz estéril, uma luz inútil, uma luz fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar, purificar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual no caminho evolutivo e catalogou, registrou os problemas da alma, ainda encarcerada, ainda retida nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não fez o bastante. O médico do porvir, o médico do futuro, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio saudável, eficaz, salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O ministro, contudo, se calou, dando-nos a entender que o momento não comportava evasivas filosóficas. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do velhinho e em seguida chamou-o de manso, docilmente. Chamou-o como se estivesse despertando o velho daquele sono. Leonardo, recorda, volte ao Paraguai, onde você adquiriu o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa, guardada, sepultada dentro de nós. Vamos voltar ao ponto inicial do teu sofrimento. Recorde, recorde. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados. Ergueu a cabeça, mas seu rosto se havia alterado de maneira sensível. Sem dúvida, ele mantinha os traços fundamentais, que nós o conhecíamos, mas se fizera mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu perguntando: "Oh, que força mágica será esta?" O orientador olhou para ele sereno e disse: "Não nos esqueçamos, Hilário, de que temos diante de nós o perispírito, como um corpo extremamente vibrátil. O corpo da alma se modifica profundamente, segundo o tipo de emoção que vem de dentro dele, que vem do íntimo. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do nosso ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório,
com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, como base da alma, expressa-se deste modo na matéria sutil, que é o perispírito, com poderes plásticos mais avançados. Poderes de plasticizar, de tomar forma, muito mais rápidos. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço que temos que fazer. Nesse ínterim, nesse meio tempo, Leonardo havia se erguido. Parecia animado de estranha energia. O corpo continuava obscuro e pastoso, porém revelava-se desempenado, ou seja, estava ereto, não estava mais arcado. Repentinamente refeito, vigoroso e móvel, clamou: Lola! Lola! Está aqui! Eu te sinto a presença! Aonde você se esconde? Escute-me! Escute-me! Com inexprimível espanto, diz André, nós vimos Dona Antonina sair do quarto onde ela estava dormindo, no corpo espiritual agora com que nós havíamos divisado na véspera, quando fomos ao lar da bênção. Ela avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado, como se fosse tocada no íntimo da personalidade, por misteriosa influência, estampou súbita alteração da face, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do seu rosto se modificaram de imediato, de inopino, e nós a vimos realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada. Favorecendo-nos o máximo proveito nas observações, o ministro falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para se lembrar. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para voltar a uma posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Apavorada, Antonina prostrou-se de joelhos aos pés do ancião que se rejuvenescera graças aos passes de Clarencio e gritou: Leonardo! Leonardo! Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, gritou: por fim! E ele também caiu em pranto convulsivo. Estupefatos, assustados, nós ouvimos Clarencio que nos informava generoso: vocês repararam? Antonina é Lola Ibahuri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Os dois estão vindo de enormes lutas na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, que está procurando a própria regeneração. Tendo abandonado no passado o marido, agora foi induzida a casar-se com um homem animalizado com quem se encontra igualmente ligada por laços do passado e que, ao não entendê-la agora, abandonou-a ao esquecimento por sua vez. Porém, ela recebeu antigos associados de destino como seus filhos do coração, que ela está conduzindo para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, quando ela era mais rica, tinha mais dinheiro, mais beleza, ela agora atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Nesse instante, diz André, uma simpatia irreprimível nos inclinou para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura a recomendar-nos:
Vamos ajudá-los. O momento determina a auxiliar. Vamos ajudá-los. Olha que interessante. Este capítulo nos esclarece muitas coisas. Primeiro, nos dá a noção de que, através da infusão, da energização que o passe magnético propicia, estas forças devidamente estimuladas pelo passe podem tirar da amnésia, do esquecimento, aquele espírito que estava lá meio assim, songo-mongo, meio borocochô, meio sem saber direito onde estava. Quando ele foi instado a se lembrar do passado, imediatamente ele reassumiu a postura que ele tinha quando estava na carne daquele Leonardo Pires. E isto causa espanto em Hilário. Mas assim, de improviso, ele já volta? Sem dúvida, disse o instrutor para ele. A memória é como uma placa de fotografia que vai gravando tudo e vai ficando sobrepostas, sem se misturarem. Cada existência que a alma tem em determinado corpo vai somando experiências que vão sendo arquivadas nessas imagens. Quando nós temos que ajudar, então, numa obra como esta, de assistência, que nós precisamos entender os motivos que levam as pessoas a estarem nessas condições, o melhor a fazer é recorrer a esses arquivos mentais, que vão possibilitar ao próprio indivíduo interessado determinadas emoções que estavam arquivadas e ele ainda não se lembrava direito. Além de produzir também a presença de companheiros que foram ligados ao irmão que nós estamos nos propondo socorrer. Porque isto vai ser retirado da sua mente, naquelas fibras mais ocultas que às vezes nós não estamos vendo, nas feridas que aqui identificamos. Olha só que interessante. E então, completando esta lição, o ministro disse: a mente, ela pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. A ciência também vai fazer isso mais para frente. Vai usar a cirurgia psíquica da mesma forma como hoje se tira um órgão que está inflamado. O labirinto mental será atacado com sapiência, da mesma forma que se faz uma intervenção para extrair um dente, para extrair um apêndice, para extrair as amígdalas. Agora, quando ele muda a aparência, é outro fator interessante. Ao ter contato com o seu passado, ele altera a estrutura da sua manifestação. O seu corpo espiritual é extremamente vibrátil, o nosso corpo, e se modifica profundamente segundo o tipo de emoção que vem de dentro de nós. Já na Terra, ele explica, nós nos tornamos alegres, sorridentes, felizes, ou então taciturnos, nervosos, nosso rosto demonstra em nós. Só que a nossa matéria é muito densa. As moléculas do nosso corpo físico, elas estão submetidas a um padrão extremamente pesado de movimento. Enquanto que lá no perispírito, as moléculas, os átomos giram com um alto teor vibratório. E isto faz com que a nossa consciência, que é a base da nossa alma, se expresse de modo muito rápido, na forma, de maneira sutil, bastante plástico. Nós mudamos a nossa aparência. E nós vimos que a mesma coisa acontece quando ele começa a gritar: Lola, Lola, eu sinto que você está aqui. Mas lá quem morava era Antonina. Não é mesmo? Eles estavam na casa da Antonina. O velhinho estava lá, era avô da Antonina. Só que quando ele grita por Lola, quem que aparece? Já é madrugada, a Antonina está dormindo, ela sai do corpo e vem até a sala onde estão os espíritos que a conheceram como Antonina no dia anterior, quando ela foi ao lar da bênção, visitar o filho Marcos que tinha morrido. E agora, ela surge e reconhece o Leonardo. Só que ela está diferente. Quando ela vê o Leonardo, imediatamente a sua aparência se torna mais
renovada, mais jovem, mais voluptuosa, como ela devia ser na figura de Lola, porque era a própria. A Lola Ibahuri, que foi a amante do Leonardo Pires, agora era a sua neta, Antonina, nesta vida física. Havia nascido na família do próprio Leonardo quando ele estava na Terra. Interessante isto, não? Olha só. Agora, ao alterar a sua estrutura, o mentor explica, ela já está tão mais preparada, tão mais sensível, que não precisou do passe magnético para que a sua mente viesse à tona na personalidade de Lola. O simples contato com o seu amante do passado agora fez com que ela rejuvenescesse na figura de Lola. E então agora ela se ajoelha e pede perdão e reconhece a sua condição de devedora. Cai em prantos e o velho, agora renovado no Leonardo Pires de outrora, também chora. E então eles ficam sabendo, do mesmo modo que ela, como Lola, abandonou o marido para se divertir em aventuras, ela agora, nesta encarnação, também se viu atraída por um homem que estava ligado a ela no passado, provavelmente algum dos aventureiros com quem ela se relacionou, mas que não quis responsabilidade e então a abandona. Ela agora passa pela situação de abandono. Só que ela tem 4 filhos. Esses 4 filhos estão ligados a ela também, provavelmente foram criaturas que ela desencaminhou no passado, só que agora ela assumiu e está cuidando deles para recolocá-los no caminho do bem. Ela tinha recursos e ela esbanjou o dinheiro dela, esbanjou os valores amoedados em excessos. Agora está padecendo aflições, está passando por dificuldades materiais para ela aprender. E ela está agora dispondo-se a ser uma outra pessoa, dispondo-se a ser melhor. E ela contará com a ajuda de todos os que querem cooperar com isto. Vejam então, queridas irmãs, queridos irmãos, que nós não estamos diante de uma injustiça do universo. Nós estamos diante de fatos que certamente em todas as nossas vidas, de todos nós que estamos aqui falando sobre este tema, também encontrarão uma justificativa. A dor física, a enfermidade, o abandono, a frustração amorosa, a solidão, todos esses são estradas às vezes ásperas para reeducar o espírito rebelde. Entendendo isto, nós teremos condições de melhorar nossa postura agora nesta vida, antes de chegar do outro lado. E é justamente o que nós vamos fazer no capítulo 14. O capítulo próximo, no próximo bloco, cujo título é Entendimento, e eu espero você para que nós possamos meditar a respeito de todos estes entendimentos ou estes conhecimentos que vão nos ajudar a compreender esta realidade que todos nós teremos que enfrentar em nossa própria vida. Nós também passaremos por problemas, passaremos por desentendimentos, passaremos por conflitos que estão enraizados no nosso ontem. Eu espero você daqui a pouquinho para o capítulo 14. Nós não demoramos não. Até já. Olá, estamos de volta. Eu não disse que era rápido? Vamos agora para o capítulo 14. Vamos aprender nesse entendimento qual era o relacionamento de Antonina com Leonardo. Vamos ver a descrição deste encontro entre eles. André Luiz começa então a descrever. Antonina, modificada, esfregava os olhos, como quem não desejava acreditar no que estava vendo. Mas diante da evidência, continuou a dizer: compadece-te de mim, tenha pena. E o infeliz que a ouvia lhe responde: Lola, de onde você vem? E ela responde: ai, não me faça recordar. E ele lhe diz: não lembrar? Que condenado, no tormento da expiação,
será capaz de esquecer? A culpa é um fogo que nos consome por dentro, diz Leonardo. E ela responde nesse diálogo entrecortado: ai, não me leve para o passado. E ele diz: para mim é como se o tempo não houvesse. É como se não existisse passado. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. E ela respondia: ai, é preciso esquecer. E ele respondia: nunca! O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. E ela voltava a dizer, gritando: não me rebentes o coração. E ele contestava: e acaso o meu não vive estraçalhado? Esse diálogo prosseguia comovente. E Antonina, ajoelhada, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força: Leonardo, não golpeie minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor a oportunidade de pagar. E ele então responde, gemendo: eu por ti enredei-me no crime. Eu te amei e me perdi. Você trazia nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que estas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste: ah, Leonardo, me perdoe, sofri muito. É verdade que você enlouqueceu, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Você sabe o que seja o caminho da mulher humilhada, aviltada, entre o arrependimento e a aflição? Um dia, por acaso, você pensou no martírio do coração feminino, que foi entregue à penúria e ao abandono? Você já refletiu alguma vez na desilusão e na fome da prostituta, da meretriz desprezada e doente? Por acaso você poderá perceber o que seja a flagelação, o sofrimento de quem espera a morte, debaixo do sarcasmo, da ironia, do desprezo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso eu conheci. E o velhinho, então, agora já mais remoçado, gritou: eu matei por tua causa, disse o mísero, infundindo, inspirando compaixão. E ela, respondendo, lhe disse: naquele tempo eu fiz pior. Eu exterminei minha alma. Como esposa, eu troquei o lar doméstico, o altar da minha família, pelo mentiroso tablado, pelo palanque do gozo fácil. Como mãe, eu desonrei o mandato que Deus me concedera, queimando todas as flores da minha felicidade, abandonando os meus filhos. E ele responde: mas você pôde, no entanto, realizar o reerguimento que eu ainda não consegui. No fim, você foi feliz. E ela então bradou, quase desesperada: feliz? Você me acusa de infiel, quando, como tantos outros, você se cansou de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Me vi sozinha, doente, aniquilada. Em vão busquei afogar no vinho dos prazeres a horrível impressão do abismo em que eu me atirara. Porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, me acordou a consciência, Leonardo, condenando-me desapiedada. A morte me recolheu na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Você estará habilitado a me compreender o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos eu vagueei aflita como uma ave sem ninho,
refugiada no espinheiro de dor que eu cultivara em mim mesma, esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não havia semeado. Até que um dia, e nesse momento, Antonina passou a mão pela fronte pálida, como se ela evocasse das suas memórias velhas recordações fortemente trancadas lá dentro. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos doentes que a febre torna dementados. Depois de alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Ah, Leonardo, até que um dia senti que você me chamava com pensamentos de carinho e de paz. Você rememorava alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo nas lembranças as festas que nós organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas lembranças, arrancando do passado as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante, refrescante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que você teve a aventura de constituir. Lembram-se? Leonardo, depois de velho, casou-se, manteve uma família, depois dos arroubos da juventude. E então, quando ela se lembrou disto, ela foi atraída pela lembrança de Leonardo já mais idoso e ela ficou na companhia da família. Então, Antonina interrompeu-se, parecendo-nos incapaz de prosseguir na recordação. Via-se que ela esbarrava com insuperáveis impedimentos íntimos. Havia emudecido, torturada pela incapacidade mnemônica, pelo esquecimento que a assaltara naquele instante. Contudo, nosso orientador se aproximou dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que lhe doava energias magnéticas para a recuperação das próprias forças. Então, Leonardo gritava: Não posso saber! Não posso saber! Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo combinar as ideias que me são próprias. Sim, certamente estou culpado. Você tem razão. Você podia ter recebido minha ajuda. Não me cabia pensar em você como se fosse tão somente mulher. Já um pouco mais calma, a Antonina, agora Lola, suplicou com tristeza. Agora que você se capacita, que você se conscientiza de minhas dificuldades, me perdoa. Não me move outro desejo que não o de me renovar. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que não me compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que outros me atacaram ou me atribuíram, como desejo que também sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me leve, portanto, ao passado. Tenha compaixão de mim. Reparávamos, diz André, com assombro, que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que os dois não se recordavam do parentesco que os reunia? Por quê? Ela não conseguia fazê-lo lembrar que ela havia sido neta dele e que ele havia sido seu avô.
Nosso instrutor, percebendo-nos a indagação, nos ajudou, esclarecendo. Os dois, tanto ela quanto ele, se encontram imobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado pela influência magnética. Em tais recursos, utilizados por nosso plano no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para o motivo do reajustamento perante o futuro. Este fenômeno, porém, é momentâneo. Daqui a poucos minutos vão regressar à consciência normal, ambos melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, como se Antonina não devesse avançar adiante na faixa das lembranças. Aceitando os seus apelos, Leonardo como que esfriara, diminuíra o ímpeto inicial do desespero. Olhava-a agora quase com piedade, mas longe de abrigar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que manchou a sua máscara fisionômica. Fechando os punhos, bradou desvairado: Sim, sim, eu te entendo. Você foi suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ele se converteu num demônio intangível para me arrasar a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, tanto quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, me desperta cruel. Se tento esquecer, se agiganta no meu pensamento. Era o desequilíbrio. Então Pires, Leonardo, o velhinho, ergueu para o teto os punhos fechados, contraídos, ensaiou alguns passos no ambiente estreito e passou a clamar: Esteves! Homem ou diabo! Aonde estiveres, em mim ou fora de mim, aparece e vem! Eu estou pronto! Acertemos a diferença! Vítima ou carrasco, aparece! Que meu pensamento te encontre e te traga! Que as forças do nosso destino se reúnam, enfim, corpo a corpo! Era a invocação de um ódio ferido, de uma consciência culpada, né? Alguns instantes passaram, quando, diz André, fomos surpreendidos pela entrada de uma nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se aproximava de nós igualmente fora do corpo. Passeou no recinto, andou no ambiente de olhar arregalado, dando-nos a impressão de que não notava a nossa presença. E entre ofegante e contrariado, como se estivesse ali ingressando constrangidamente, parou apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo os dois, estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou-nos prestimoso. Diante da positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso da noite favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório da matéria densa está em repouso, se recuperando. Notamos então que os três protagonistas da cena
que se improvisara permaneciam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, deu um salto para trás e bradou: agora sim! Você veio mesmo! Eu te vejo fora da minha cabeça! Te vejo como você é! Liquidemos nossa conta! Me risque de aqueles entre os vivos ou eu te riscarei! Antonina, lacrimosa, suplicava: piedade, piedade! Leonardo Pires, no entanto, parecia não escutá-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e colocando-se em guarda, sacudido pelas próprias lembranças, Esteves, o recém-chegado, respondeu agressivo: eu te conheço e te odeio! Assassino, assassino! E os dois saíram no braço. Isso sou eu que estou falando. Não foi o André Luiz que falou, né? Saíram no soco. Eles lutariam. O André Luiz escreveu assim: eles engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos. Porém, o nosso orientador interferiu de imediato, tornando os dois imóveis. Tocado pelo ministro, Esteves nos enxergou e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou-o à vigilância minha e do Hilário, e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, convocou-o: meu amigo, extingue da mente a ideia do crime. Você se acha cansado, doente. Vai receber a medicação de que necessita. E num instante, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto dois amigos de nosso plano que transportaram Leonardo semi-inconsciente para um santuário de reajuste, em que mais tarde ele iria nos receber a assistência. A seguir, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe que nos esperasse. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos então que, se grande havia sido a ventura, a felicidade da pobre senhora na véspera, quando ela foi visitar o filho, naquela noite, assemelhava-se ela, desditosa, a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta do corpo, quase inerte, quase imóvel. Revelava-se imensamente confrangida, oprimida. Por mais de 2 horas, Antonina nos mereceu especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, ela conseguiu se refazer. Nós a vimos acordar exausta e entorpecida, entontecida. Ufa! Algo aliviada. Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando, continuava chorando. Vejam só que coisa interessante neste capítulo. Como a lembrança do passado faz com que os espíritos voltem a viver essas sensações. Você viu a Antonina pedindo perdão, contando as suas desgraças. O próprio Leonardo compreendendo o que foi que aconteceu, que ela acabou sendo vítima das circunstâncias e que ele, mais tarde, já um homem bem feito, um homem já adulto, poderia tê-la ajudado, mas não quis saber. Porém, ela, já morta, no plano espiritual, se lembrou, sentiu a vibração daquele homem que se lembrou dela em algumas cenas
de coisas boas que haviam feito para os inválidos da Guerra do Paraguai. E isso foi um bálsamo. Então ela ficou na casa daquele único que ainda demonstrava algum carinho por ela. Porém, depois de ter se sentido assim apaziguado, ele se voltou contra aquele que ele havia matado, o Esteves. O Esteves estava dentro dele, na ideia, na consciência. Ele gritava como se fosse um demônio que o perseguia. E quando ele fez isso, de repente, fazendo uma invocação, vejam o poder da invocação. Quando você fala, ai, que desgraça, eu queria mesmo que um prédio caísse na minha cabeça, você está invocando, você está usando a sua palavra que tem um poder magnético. Aconteceu isso. Veja só, aquele que estava dormindo lá na casa dele, num outro lugar, numa outra cidade, sentindo a invocação violenta do Leonardo Pires, não demora muito, é atraído para o lugar aonde a invocação é lançada, por quem a lançara. E vem ali saber o que está acontecendo. Vem. E então eles têm aquele encontro de ódio. Era importante que isso acontecesse. Até o momento em que eles iam se pegar. E que o ministro Clarencio intervém. Então solicita de dois que venham pegar o velhinho e levá-lo para um santuário onde ele vai ser tratado. E coloca o outro sentado na cadeira, na poltrona, enquanto leva a dona Antonina de volta para o quarto, para ela se refazer daquela tortura, daquela emoção brutal que ela vivera. E leva tempo. Então você vê, um dia antes ela estava na companhia do filho que ela amava. No dia seguinte, ela estava na companhia do amante do passado. E agora estava sofrendo para se recuperar. Veja só, queridas irmãs, queridos amigos, como é importante nós sabermos o efeito de nossos atos. E com isto, podermos, nesta hora, corrigir nosso comportamento antes de chegarmos do outro lado, nos arrependendo do que fizemos. Mas este capítulo vai ficando por aqui. Na semana que vem, nós teremos mais 2 capítulos para trabalhar. Além do sonho e novas experiências. Além do sonho, o capítulo 15, novas experiências, o capítulo 16. Obrigado pelo seu carinho, pelas mensagens de estímulo, pelo amor que vocês dedicam ao nosso programa. Não se esqueçam dos outros livros. Fale para os seus amigos deste livro excepcional, Entre a Terra e o Céu. E a gente espera você no nosso próximo programa, O Espírito da Letra. Até lá. Muita paz.